primeiro episódio do Trocando Experiência e hoje o bate-papo é especial. Vamos lá, sobre a vida, uma das produções mais marcantes da teledramaturgia bíblica da Rede Record, e o convidado de hoje vive a segunda fase de um dos personagens mais marcantes, que é o Manassés. Com a gente, Thales Uedra, é isso mesmo? Isso, Thales Uebra. É um prazer imenso vocês aqui no meu programa. Temos algumas perguntas sobre esse trabalho e algumas perguntas também sobre a sua carreira, certo? Vamos lá. Prazer estar Tá? falando com você. O prazer é meu. Bloco número 1 vai falar sobre o personagem Manassés. Thales, Manassés é um personagem cheio de emoções e conflitos. Como foi para você mergulhar nesse papel? Então, na verdade, a construção do personagem se deu pelo Hall, que fez a primeira etapa do personagem, né? Então eu tive que continuar uma construção dele. É um personagem, Manassés, ele é um personagem que ele inicialmente ele vem do Egito, uma vida muito boa, então ele tem uma certa prepotência, né? Tem um nariz em pé e o pai dele leva ele para Uz, conhecer a parte familiar do pai e tal. E depois que ele conhece essa parte, ele muda um pouco a vida dele, ele fica mais simpático, fica mais empático com as pessoas. Então, acho que foi uma construção em conjunto. Na verdade, eu peguei mais dele para poder dar sequência ao que ele já vinha, né, fazendo. Mas foi bacana, teve um trabalho de preparação legal com a gente, foi bem interessante fazer. E você teve, já enganchando, né? Você teve algum processo específico de preparação, assim, alguma referência bíblica, histórica ou pessoal que te ajudou a entender o Manassés? Olha, quando eu recebi o convite para fazer, eu li muito, né? Eu confesso que eu não conhecia a história dele a fundo, então eu pesquisei muito. Eu li muito o livro de Jó, que na verdade nem conta muito sobre o Manassés e o Efraim, né? Tem uma passagem ali mais específica e em processo de atuação a gente teve uma preparação antes para entender o contexto da história, onde a gente estava, o que a gente precisava fazer, porque a gente, na verdade, está ali fazendo uma representação contando a história de Jó, né? Não é especificamente do Manassés nem do Efraim. Então, a gente está ali para poder fazer o corpo da história. Então, entender mais da onde ele vem, o que ele se tornou e com quem que ele está e qual a relação que ele tinha com esse pai, né? E interpretar um personagem de uma novela bíblica exige uma entrega diferente, né? Como você equilibra a emoção com a fidelidade ao texto e a mensagem espiritual na trama? Não que seja diferente, é porque quando a gente faz qualquer trabalho de época exige um pouquinho mais de exatidão na representação, né? A gente foge do naturalismo, então é um processo que a gente tem que carregar mais para... Como é que eu vou te explicar? A gente busca carregar mais da emoção, porque a gente não pode simplesmente chegar ali e, por mais que a gente entenda, e muitas vezes um personagem de época vive os mesmos dilemas e as mesmas coisas que a gente vive hoje. Só que a gente tem que apresentar ele de uma forma diferente, porque a gente tem que ser fiel à história, né? E num projeto bíblico a gente precisa ser muito fiel ao texto. Então não tem muito lugar para improvisar, para botar caco. Então é um processo muito conjunto do diretor, né, do autor e do personagem ali, mas muito importante, pelo menos nesses trabalhos que eu tenho feito, bíblicos na Record, o texto, eles exigem muito do texto, então é algo que a gente se debruça para poder
apresentar da melhor maneira conforme a direção instrui a gente, né? É, indo agora para o bloco 2, né, que eu detalhei o bloco 2 como bastidores, né? Os bastidores, como foi a convivência com o elenco, com a equipe, e dá para sentir uma energia diferente em uma produção com esse peso espiritual? Olha, vou te falar que foi uma das equipes mais legais que eu tive o prazer de trabalhar. Tanto o nosso núcleo ali da família, quanto o Gui fazendo Jó, muito, muito agregador, muito empático com todo mundo. A Ju também, são referências que a gente tem, né? E virou uma família de verdade. Tanto que a gente se fala até hoje, o grupo inteiro, vira e mexe a gente se encontra. Então, eu classifico como um dos grupos mais legais que eu trabalhei. Assim. Ganhei alguns amigos ali, que a gente mantém contato até hoje. E sim, é uma energia diferente fazer esses projetos. Isso aí você sente no set, você sente na preparação. Parece que é um propósito diferente, tem toda uma carga, uma energia de você estar contando histórias emotivas, histórias verdadeiras além do que tem um público muito fiel também, muito conhecedor da história. Então a gente busca sempre fazer da melhor forma possível, mas confesso que é uma experiência diferente trabalhar nesses projetos assim. E Jó foi em especial. E o Avancini, que dirigiu a gente de forma brilhante, ele conseguiu fazer uma coesão de todo mundo ali e botar a energia do set lá no alto. Algumas cenas a gente se emocionava de verdade nos ensaios, então você ter noção de como era. No ensaio já tinha gente chorando, já tinha gente soluçando, então é uma energia diferente. É, tem alguma cena que te marcou muito durante as gravações, seja pela emoção, pela dificuldade ou pela mensagem que ela transmite? Olha, eu acho que por mensagem, a obra inteira, né? Eu acho que a mensagem da obra já é muito forte. Mas se eu for pegar uma cena que me tocou, foi, foi a cena que Jó perdoa os irmãos no final. Aquela cena foi linda de se fazer, de estar ali numa mesa com a família inteira e a mensagem que ele passa, né, depois de ter sofrido tanto, e os irmãos entendendo. Eu acho que aquela cena do último capítulo foi bem forte para a gente fazer. Legal. E falando um pouco da questão mais técnica, né, da gravação, gravar uma novela de época, com figurinos, linguagens específicas, é sempre um desafio, né? E qual foi a parte mais difícil e mais prazerosa desse processo para você? Olha, eu acho que a parte mais difícil é justamente a gente colocar, eu não diria difícil, eu não vejo como difícil, mas é colocar verdade em personagens que você não viveu, porque isso requer muito estudo, né? Muito estudo de cultura, muito estudo da época. Não diria que é mais difícil, mas talvez seja o mais desafiador. Agora, sobre as outras questões que envolvem todo o processo, tanto de figurino quanto de cenário, é mágico fazer, assim. O figurino é quente, é um figurino sempre muito pesado, né? Então, às vezes, a gente grava no sol, é de lascar, mas é muito gostoso fazer. É bonito, é prazeroso. Você encarna uma outra cultura, uma outra época. Acho que é só fazendo, né, para você entender, mas é diferente. E indo agora para o bloco 3, a gente vai falar um pouco sobre carreira e trajetória. Thales, você já tem uma trajetória sólida na TV e no teatro.
Quais trabalhos anteriores você considera marcante na sua carreira? Olha, é, eu acho que tem marcante. Eu já fiz algumas coisas, mas eu poderia te situar aqui em uma que ainda vai lançar, foi um projeto muito legal que eu fiz, que foi a série Impuros da Disney Plus, que vai lançar a sexta temporada. É uma produção muito grande, que ultrapassa o Brasil. Então, eu acho é um dos destaques da minha carreira até hoje. Tive a felicidade de fazer algumas novelas, a última foi Vale Tudo, fazer uma participação, gravando com o Alexandre Nero, com a Débora Bloch. Foi algo também que agregou muito à minha carreira, à minha experiência. E no teatro eu faço bastante coisa, né? Mas eu acho que uma coisa que eu poderia dizer que agrega muito à minha carreira, eu não citaria nenhum projeto, eu citaria algo que eu gosto de fazer, que eu sugiro que os atores façam, que é se autoproduzir, não ficar esperando convites, né? Então, se você tem ideia de fazer alguma coisa, joga essa ideia no papel, produz, faz ela acontecer, porque eu acho que quando a gente começa a se mexer, as coisas vão acontecendo. Então, eu não destacaria um projeto específico, né? Eu destacaria essa atitude de fazer as coisas. Tem algum papel que te transformou como artista ou que te fez enxergar a profissão de uma outra forma? Tem alguns papéis que por exemplo, é, eu tive a oportunidade de fazer um pai, é um papel forte, né? Eu era um pai que abusava psicologicamente e fisicamente do filho. Então, isso é algo que me tocou bastante, que fez eu entender, enxergar a vida assim de um outro prisma que eu nunca tinha parado para ver. Então, é algo que eu carrego para dentro assim, para poder evoluir como pessoa. Acho que esse foi um papel interessante que eu fiz no filme. Certo. E indo para os projetos futuros, você falou que vai lançar a quarta temporada, né? Sexta. Você podia. Sexta temporada, perdão. Você podia chamar o público para poder estar assistindo, acompanhando, falando um pouco quando que vai estrear. Claro, a gente ainda não tem uma data exata, né, de estreia, mas com certeza vai estrear esse ano. Provavelmente, então, deve ser em dezembro. Então, eu convido todos vocês que gostam dessa série, é uma série de muito sucesso. Quem já acompanhou, tenho certeza que essa sexta temporada vai ser incrível, vão gostar muito. Quem não acompanhou, eu convido a maratonar desde a primeira. Ela está disponível no Disney Plus. E aproveito também para, como a gente está falando de projetos futuros, para convidar vocês que estão assistindo, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que em janeiro eu tô estreando como produtor, como parte da produção, um musical da Fafá de Belém, aqui no Rio de Janeiro. Então, convido vocês também para estarem aqui. E é isso. Acho que os próximos projetos em vista são esses aí. Uma perguntinha de curiosidade, assim, final de papo. Tem algum tipo de personagem ou gênero que você pensa em se desafiar no futuro? Olha, tem. Eu gosto de fazer personagens fortes, mentalmente e psicologicamente difíceis, assim. É, personagens que tenham um peso, uma carga emocional. E eu quero me desafiar em fazer algo que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, que é comédia. Então, eu tenho vontade de fazer algum papel por essa vertente que ainda não tive a oportunidade de ter. Uma pergunta assim bem, eu acho que bem pessoal, mas assim, o que o público pode esperar de Thales Guedra daqui para frente?
Olha, eu não s- que o público pode esperar, eu não sei, mas eu posso dizer o que eu espero. É, eu espero continuar construindo a minha carreira da forma que eu estou fazendo. É, eu acho que a carreira no teatro e no audiovisual, ela requer uma base sólida. Então, são passos que a gente vai dando, porque acho que tudo que vem rápido vai rápido, né? Dentro, no nosso caso, uma fama que chega rápido vai embora rápido. Então, eu tenho muito orgulho da carreira que eu venho construindo, que é passo a passo, fazendo os projetos que eu gosto, tendo a oportunidade de escolher por onde eu vou, por qual caminho eu vou traçar. Então, eu espero isso, estar em projetos legais, poder apresentar o meu trabalho para a maior quantidade de gente possível e continuar feliz com o que eu estou fazendo. Tem alguma frase que você, através dos estudos da peça, da série A Vida de Jó, tem alguma frase de Jó que você possa trazer assim para nós finalizar essa conversa muito prazerosa, por sinal? Olha, tem algumas, mas deixa eu puxar aqui. É, são muitas, acho que eu até tenho uma anotada aqui que eu usei bastante. Só um minutinho. É do capítulo 1, versículo 21. Ele diz que o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, eu acho que tudo que a gente tem, tudo que a gente ganha, tudo que a gente perde, tem um motivo, né? Deus sabe o que está fazendo. Se ele tirou, tem um motivo, vai voltar na frente em dobro. Se ele ainda não te deu, é porque não chegou a hora de ele te dar. E se ele te deu, é porque está na hora de você aproveitar e tirar proveito de tudo que acontece. Então, eu acho essa uma frase muito forte, muito, muito bonita e muito verdadeira. Certo. Thales, foi um prazer enorme conversar com você e conhecer mais desse projeto tão bonito de dar a vida a um personagem como Manassés, tá? Parabéns pelo trabalho, sucesso, sucesso nos próximos projetos, tá bom? Muito obrigado, Agradeço a Rafa. oportunidade, tá Eu, bom? eu que agradeço o convite, foi um prazer falar com você. E a gente brinca lá na Record, que agora eles têm que fazer um spin-off de Manassés e Efraim. Se quiser deixar um recado aí para os seus fãs, fica à vontade. É isso, gente. Eu convido vocês a assistirem, acompanharem meu trabalho, acompanharem. Quem quiser, quem não me segue ainda, pode me seguir lá no Instagram, Thales Weber Oficial. Lá eu posto tudo, vocês podem acompanhar. E, e é isso. Vamos em frente, que tem muita coisa boa para acontecer. Obrigado, tá bom? E E sucesso você para o que. programa. Obrigado. Vou estar encerrando aqui, mas você pode estar encerrando aí, mas aí eu depois te mando o link certinho da entrevista, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade.